Olá! Neste sábado, dia 5 de outubro de 2019, vamos estar lembrando de São Benedito Negro e a cor litúrgica é a branca. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a este novo podcast, né? Mais uns minutos aí para você estar me acompanhando, ouvindo a liturgia da palavra e algumas coisas referentes à Igreja Católica, tá? Algumas notícias, né? Hoje é o terceiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, rumo a dia 12 de outubro, mas também rumo ao dia 13 de outubro, em que o Papa Francisco vai estar colocando aí, né, a nossa grande felicidade para o grande povo de Deus aí no mundo, novos santos, que incluem Irmã Dulce e Cardeal Newman, entre outros. Aí é o segundo dia da novena, certo? Mas vamos iniciar a liturgia da palavra fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está no livro de Baruque, capítulo 4, versículos de 5 a 12 e 27 a 29. Coragem, meu povo, que sois a lembrança viva de Israel. Foste vendido às nações, mas não para serdes exterminados. Por terdes provocado a ira de Deus, é que fostes entregues aos inimigos. Exasperastes aquele que vos criou, oferecendo sacrifícios aos demônios e não ao Senhor. Esquecestes o Deus que vos alimentou, o Deus eterno, entristecestes aquela que vos nutriu, Jerusalém. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus e disse: Escutai, vizinhas de Sião, Deus fez cair sobre mim uma grande aflição. Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas que o Eterno lhes infligiu. Eu os havia criado com alegria, com lágrimas e luto os vi partir. Ninguém se alegre por ver-me viúva e abandonada por muitos. Por causa dos pecados de meus filhos fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. Animai-vos, meus filhos, e clamai a Deus. Ele que vos fez sofrer há de lembrar-se de vós. Como por livre vontade vos desviaste de Deus, agora voltando, buscai-o com zelo 10 vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós, trará com a vossa salvação eterna alegria. Palavra do Senhor. No responsório de hoje, o Salmo é o 68, com o refrão: Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor com o mar e todo o ser que neles vive. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Nosso Deus atende à prece dos seus pobres. Nosso Deus atende à prece dos seus pobres. A aclamação, Mateus 11, versículo 25. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 10, versículos 17 a 24. Naquele tempo os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. E Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o filho a não ser o pai, e ninguém conhece quem é o pai a não ser o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar.
Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vos vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E agora eu vou tentar colocar neste áudio dois pontos. Tá? Primeiro, recordando então o evangelho, né? O evangelho desse domingo, 26º do tempo comum, que foi Lucas 16, versículos 19 a 31. Vamos fazer memória, vamos fazer um balanço, um resumo meditativo da palavra de Deus para esta semana, 26ª semana do tempo comum. O evangelho do domingo passado foi a do rico Epulão, o rico sem nome e Lázaro. Eu não vou retomar tudo aqui, mas vamos ficar com um detalhe a respeito dessa leitura que tem a ver com as leituras dessa semana. Lázaro, o pobre, o miserável, cheio de feridas, queria comer da mesa do rico, e esse rico sabia fazer ótimos banquetes todos os dias. E a gente pressupõe, eu pelo menos pressuponho, que esse pobre nunca comeu da mesa nem das sobras desse rico. E quando morreu, o espírito, a alma dele foi levada imediatamente pelos anjos até o pai Abrão. E é a única coisa que eu vou falar, do evangelho. Porque aí o restante, se você não lembra, eu sugiro que leia. E aí o balanço das leituras dessa semana. Na segunda-feira, dia 30 de setembro, a leitura do Evangelho foi Lucas 9, versículo 46 a 50, que era a discussão que houve entre os discípulos para saber quem que era o maior entre eles. E aí Jesus faz o quê? Ele pega uma criança, então isso é Lucas 9, capítulo 46 e 50. Jesus pega uma criança, coloca bem juntinho dele e fala: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim. Quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. E na sequência existe um detalhe que João fala, João evangelista diz: Senhor, nós vimos uma pessoa que não anda conosco, expulsando demônios em teu nome. E Jesus repreende João: se ele não está contra nós, está a favor de vós. Ele está fazendo bem. E as primeiras leituras também fazem uma correlação muito importante, se encaixando com as próximas primeiras leituras dessa semana e até fazendo, digamos assim, criando um contexto propício de meditação da palavra junto com o evangelho do dia e com todos os evangelhos dessa semana. A primeira leitura da segunda-feira do dia 30, que foi profecia de Zacarias, capítulo 8, versículos de 1 a 8, o Senhor diz: eu sou um Senhor cheio de ciúmes com relação ao meu povo. E o que acontece das primeiras leituras durante essa semana? E isso que a gente vai estar vendo, Baruque, a gente vai estar verificando as primeiras leituras. Vai ser a leitura da profecia de Zacarias, depois do Êxodo, depois Neemias, depois Baruque, Baruque foi ontem e hoje, e fala exatamente o que nas primeiras leituras? Um povo que traiu a confiança do Senhor e se entregou à idolatria, ídolos pagãos. Baruque mesmo fala que essa idolatria é a idolatria aos demônios. Baruque é claro na leitura de ontem. E fora que no livro de Neemias, que foi na quinta-feira, capítulo 8, versículos de 1 a 4, depois do 5 ao 6 e 7 a 12, Esdras faz a leitura da palavra do Senhor, isso é a primeira leitura de quinta. Ele faz a leitura da palavra do Senhor desde o amanhecer, ou seja, por volta das 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, até o meio-dia, levando todo aquele povo exilado, cansado, diante das adversidades de serem subjugados por outros povos,
e também era um povo que não sabia ler nem escrever, porque quem sabia eram os escribas e os levitas. Então Esdras leva o povo às lágrimas. E isso que os levitas explicavam cada passagem da palavra do Senhor àquele povo, dando esperança. Tanto é que há uma ordem lá dizendo: alegreis, não entristeceis mais. Hoje vocês vão tomar bebidas doces, vocês vão comer do melhor novilho, vão repartir esse alimento, porque hoje o Senhor esteve aqui conosco, porque ouvimos a sua palavra. E se você observar todas as primeiras leituras, o Senhor cobra-nos, ou cobra daquele povo, então vamos colocar assim, as infidelidades e traições desse povo que ele tirou do Egito. E como ele fala em outras passagens, que não foi no caso das primeiras leituras, chama de cabeça dura, esse povo de cabeça dura, que insiste em trair a confiança do Senhor, de buscar a idolatria, de renegar o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E aí o Evangelho vai mostrando Jesus dando orientações aos seus discípulos, como proceder, como ser um verdadeiro seguidor de Jesus e como levar a boa nova. E isso é muito pertinente para o mês de outubro, que nós estamos, pelo menos aqui na Arquidiocese, nós estamos vivendo o mês missionário extraordinário com o tema Batizados e Enviados. Outubro é o mês das missões. E o Papa nos pede, inclusive o Papa Francisco, nos pede que sejamos missionários, mesmo que seja dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, entre os vizinhos. O Papa está pedindo até uma situação mais simples, não está pedindo para a gente ir lá fazer pastoral carcerária, ou de repente você viajar lá para o Sínodo da Amazônia. Não, é na sua comunidade mesmo. Todos os que são batizados são chamados a ser missionários, a viver a nossa missão. Certo? E eu quis compartilhar esse resumo, para mostrar a vocês que as primeiras leituras e o Evangelho não estão deslocadas da leitura de domingo, já que hoje é sábado, amanhã já é outra leitura, Eles têm uma certa coerência e vale para uma meditação mais profunda no correr dessa próxima semana.